Os melhores personagens da série de Rick e Michonne. Quais são os melhores personagens de The Walking Dead The Ones Who Live? Esse novo spin-off que tá sendo conhecido como o melhor spin-off de The Walking Dead até agora. Até pelo ponto de alguns personagens que surgiram do nada ali, apareceram bem pouco e ainda assim foram bem desenvolvidos. Outros nem tanto, nem tiveram tanto espaço. Pois é, vamos explicar, vamos falar sobre isso. Cola aqui nesse vídeo se você quer saber qual que é o meu ranking. Vambora! Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Tô de volta aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne, pra gente falar sobre os personagens dessa série. Um ou outro ali que dá pra continuar. A maioria aqui, né, no caso, durou menos, durou pouco, bem rápido, e o impressionante é que alguns que duraram pouco ainda foram muito bem representados. Lembrando que esse aqui é um vídeo que traz a minha opinião e coloque a sua aí também nos comentários, o que você acha também. Mas claro, não esqueça de deixar o like, que é muito importante, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada, que o universo de The Walking Dead agora vai se expandir cada vez mais e é bem possível até que tenhamos uma segunda temporada dessa série. E é o seguinte, né, se tem uma coisa que é fato, né, já era fato antes de estrear essa série, na época que estavam passando os trailers ainda, é que veríamos vários personagens novos, além, claro, de Rick e Michonne. Não dá pra esconder que o principal atrativo da série acaba sendo o próprio Rick, é a principal razão da maioria esmagadora assistir, e também a Michonne, a série dos dois. E personagem novo no universo de The Walking Dead, a gente é bem cabreiro, né, nem sempre é bem desenvolvido, é complicado, e por ser complicado mesmo, essa série ainda divide opiniões, uns lados bons, outros lados ruins. Vamos começar com a lista aqui. No caso, eu fiz meu ranking com 7 nomes, começando aqui da 7ª colocação de melhores personagens. Eu quero começar falando do Bailey. Esse personagem aí fica na minha 7ª colocação. É um personagem que a gente não viu ele pela primeira vez nessa série, tá? Isso é um ponto importante. A primeira vez que a gente viu ele foi ainda na 10ª temporada de The Walking Dead, lá no episódio Despedida da Michonne, episódio 13, e quando ela distancia lá do Virgil, aquele cara que ajudou ela acha uns sobreviventes pedindo ajuda que fazem parte desse grupão aí. E assim, um ponto é, né, que essa série teve menos espaço pra desenvolver esse grupo grande aí da Michonne do que o esperado. Esse grupo é mais usado como uma das motivações pra Michonne querer destruir tudo. Mas mesmo com esse pouco desenvolvimento, e aparecendo bem pouco, no mesmo episódio que ele aparece, ele já morre, ainda assim o Bailey traz um carisma, traz uma parte interessante ali, mas na minha opinião fica inferior a todos os outros dessa lista pelo espaço, sabe? Tipo, você fica triste que ele morreu, a revelação dele aparecendo lá como zumbi, mas de todos os que eu vou falar aqui é o que você fica menos triste, pelo menos essa foi minha experiência. E daí, falando do Bailey, a gente já vai pra sequência do 6º melhor personagem novo dessa série, já indo pra companheira dele, a Aiden, que é a namorada do Bailey, exatamente. Mesma história do Bailey também, né, tinha já aparecido lá no episódio de Despedida da Michonne de The Walking Dead, o 13 da 10ª temporada, a gente já tinha visto, criado uma expectativazinha pra o desenvolvimento desses personagens aí. E assim, tanto a duração dela quanto a duração do Bailey é a mesma coisa, é quase o mesmo tanto de espaço de desenvolvimento, só que eu coloco ela acima aqui do Bailey, pelo ponto de que ela tem mais espaço de diálogos, ela fala mais do que o Bailey, então dá pra conhecer um pouquinho mais de camadas dela, né, mesmo que ainda seja raso. E a sensação de quando ela morre acaba sendo mais triste e impactante que a do Bailey, principalmente pelo ponto de que ela tava grávida, né, assim, o nível dos dois é bem parecido, o desenvolvimento dos dois é bem parecido, mas ainda assim não soaram como personagens descartáveis pra mim, tipo uns de Fear que aparecem do nada. Mas vamos seguir, vamos avançar pra 5ª colocação, que este 5º colocado é polêmico, em tese era pra estar mais pra frente, mas não tem como colocar. Eu tô falando do Major General Bill, que é um assunto sensível de falar, porque dividiu muitas opiniões, boa parte da galera, né, a maior parte do consentimento é que esse personagem teve pouco espaço de tela, ainda mais pelo ator que ele é, o Terry O'Quinn, um belo de um ator lá de Lost, e na minha opinião, ele é simplesmente o personagem dessa série que mais sofre com a quantidade pequena de episódios. Só 6 episódios, não deu espaço suficiente pra poder trazer mais dele na tela. Assim, mas tem que saber dividir também, né? A galera erra muito ao falar, não teve desenvolvimento suficiente do Bill. Teve desenvolvimento do Bill, sim, no universo, e muito mesmo. Ele fora de tela, se você assistir as 2 primeiras temporadas de World Beyond e tudo mais, já foi completamente desenvolvido, já foi trazido quem ele é, foi trazido o que ele já fez, foi trazido o que ele é capaz. O problema mesmo é que ele, em tela, tem pouco aparecimento pro que deveria ser. Esse é o grande problema. Mas ainda assim, você não pode dizer nada da atuação do Terry O'Quinn aqui. Tipo, com o que deram pra ele, ele trouxe uma atuação muito boa, de alguém que você olha e transmite um respeito, né? Uma coisa que, inclusive, a gente errou muito antes,
antes, era criar uma expectativa pregada fã da Marvel, né, que vai vir o maior vilão do universo de The Walking Dead e essa série vai dar um foco maior nele, sendo que isso nunca foi divulgado dessa forma. E desde o episódio 1, se você ver minha análise aqui, eu já vinha falando, né, que esse não é o tipo do vilão que vai ser agressivo em tela, que você vai ver ele lutando fortão, porque ele é um senhor de idade que manda. A ideia que é transmitida aqui é isso, só que sim, concordo que faltou. Tinham que ter mais episódios pra desenvolver ele, ou o contrário, como eu falei anteriormente. Ao invés de desenvolver tanto a Jades como vilã ainda nessa série, tirasse todo esse desenvolvimento da Jades e colocasse o Bill no lugar nos episódios anteriores. Já que era pra ele morrer no 6, dá mais espaço pra ele nos episódios anteriores. E não, ele ainda é o vilão que mais fez coisa e mais é responsável por mortes no universo do Walking Dead, o que mais matou disparado. Nos diálogos exploraram ele contou sobre a origem, contou muita coisa das raízes do CRM e dele, inclusive. Só que sim, ele tinha que ter aparecido mais, tinha que ter colocado ele em mais situações diferentes. Por isso, quinta colocação. Mas vamos seguir pro número 4 agora, porque aí vai afunilando e eu acho que aqui começa a divergir de muita gente, vai ficando diferente, mas na quarta colocação, na minha opinião, de melhores personagens dessa série, eu coloco Pearl Thorne. Sim, essa personagem aí que, diferente dos anteriores que eu falei, existe possibilidade dela continuar nessa história, tá? Mas sim, eu considero ela bem mais desenvolvida até mesmo do que o Major General Bill. Não é melhor do que os outros que eu vou falar à frente, mas é uma personagem com uma proposta bem interessante, daquela pessoa que entrou da mesma forma que o Rick entrou nesse grupo. Alguém mentiu que ela era um B, sendo que na verdade era um A, tinha perfil de liderança, passou pelos mesmos processos que o Rick, estava junto com ele, tentando aconselhar ele pro lado certo, mas acabou se alinhando aos princípios do CRM e indo pra esse lado mais mal. E assim, esse aqui é um belo exemplo de uma personagem que ainda assim poderia ter sido trazido mais dela, mas nessa série ela tem um começo, um meio e fim, mesmo que ainda seja curto, mas tem um começo, meio e fim. A General Bill, por exemplo, não tem um meio, ele tem um começo e o fim. E a Thorne até que tem um pouco mais. A gente conhece desde a história dela, desde o passado, desde como ela chegou até o CRM, até ela passar por essa jornada de inversão de posição. Tipo, ela teve sempre do lado do Rick nas mesmas condições que ele, mas a história já vai sendo desenvolvida por etapas, com um meio mesmo. Ó, Rick, já não posso te ajudar sempre mais. Ó, o melhor que eu posso fazer é colocar vocês pra trabalhar ali juntos, tô suspeitando ainda. Faço uma vista grossa, mas ao mesmo tempo tenho que seguir meu princípio aqui. Esse é o meio dela, até direcionar e construir pro fim, onde ela já tá como inimiga mesmo, já tá como uma pessoa adversária, que ainda tá caindo um pouquinho na conversa do Rick, mas é totalmente contra o que o Rick quer. Então ela já termina como antagonista. E como eu já disse várias vezes, é trazida a ideia de que ela morreu, tomou a espadada ali na barriga, tirou a máscara e entregou pro Rick. É trazida essa ideia, mas é a clássica ideia, a clássica brecha que o universo do Walking Dead deixa pro personagem voltar depois. Então sim, existe grande possibilidade de ela voltar e ser mais desenvolvida ainda, mas na minha opinião, pra essa série até o momento fica nessa quarta posição. Agora vamos pro pódio, pra medalha de bronze, de prata e de ouro, porque aqui é impressionante a capacidade dos roteiros dessa série pra fazer essas colocações minhas serem tão diferentes. Eu quero ir pro terceiro colocado de melhores personagens. Eu quero falar da Jades. Sim, que já teve todo o seu desenvolvimento em The Walking Dead, já teve muita coisa, mas ela tá nessa nova etapa aqui nessa série, como literalmente a principal antagonista dessa série, fisicamente, da gente ver, é a principal personagem que transmite aquele desespero e preocupação pra quem tá assistindo em diversas cenas, com características muito boas, desde a atuação, Polina McIntosh entregando demais e demais, a direção da personagem ali e a forma como ela foi escrita, até mesmo na sua morte. Aquela personagem traíra que você sente raiva, que tem começo, meio e fim, tem um grande desenvolvimento de longa data. Desses personagens todos que eu tô trazendo nesse vídeo, é a única que era já recorrente de The Walking Dead, e a cena de morte dela gera algo emocionante. Tipo, a série, mesmo sendo 6 episódios, dá o espaço pra construir o motivo dessa nova Jade, o motivo dessa luta dela pela causa. Inclusive o World Beyond também deu espaço pra construir ela. Pra você que não sabe, é a personagem dos personagens recorrentes que participam de uma série inteira que mais apareceu em séries no universo do Walking Dead até agora. Então teve espaço de sobra pra ser desenvolvido, e como eu falei, né, essa parte dela, dessa nova Jade defendendo esse grupo, tem total tempo pra desenvolvimento e pra gente entender o porquê que ela quer defender essa causa, o porquê que ela luta tanto pelo CRM e não quer deixar o Rick sair, e inclusive gerando dúvidas na gente, tipo, se de fato ela poderia matar o grupo do Rick, tendo reflexos até no último episódio, mesmo após a morte dela, ainda tem o ponto da Michonne encontrando a carta que ela deixou pro CRM pra destruir Alexandria, motivando eles, provando o quão vilã essa personagem
personagem, pois é uma clássica personagem bem redondinha na sua história e que tem um encerramento satisfatório pro que ela foi. Mas aí, vamos pra segunda colocação, que eu falando no segundo colocado, muito provavelmente vocês já vão saber o primeiro. Assim, fiquei muito na dúvida, fiquei muito assim, uma hora eu achava um melhor, outra hora eu achava outro, mas encontrei o meu ponto de equilíbrio aqui, e na minha opinião, o segundo melhor personagem desta série, tirando o Rick e Michonne aí, é o Ned. Sim, o companheiro ali da Michonne, esse cara mesmo, um dos grandes destaques do segundo episódio, que foi muito emocionante, e entra em algo parecido com o que eu falei dos personagens lá da sétima e sexta colocação, o Bailey e a Aiden, né, eles eram do mesmo grupo, só que o Ned é muito, mas muito mais bem desenvolvido. Ele é um típico personagem que ajuda na originalidade de The Ones Who Live, e eu falo isso principalmente pelo que eu falei lá na análise, é um dos personagens que aparece no episódio e morre no mesmo episódio, e você fica muito triste com a morte dele, mesmo ele tendo aparecido há pouquíssimo tempo. O desenvolvimento dele, a forma como a história te gera apego nesse personagem, faz você sentir a morte dele como se fosse um personagem que já estava em The Walking Dead há pelo menos uma temporada. E principalmente o que fortalece isso, e o que vai fortalecer o primeiro colocado aqui dessa lista pra mim, é a questão dele ter um papel muito importante junto à protagonista, né? A principal protagonista do episódio 2 é a Michonne, a parte da história dela ali, e ele tem esse papel importante junto à Michonne, além de ser um personagem legal, carismático de se assistir, a pessoa que ficou ajudando ela, que ficou do lado dela, sofreu o gás da mesma forma, passou um ano com ela naquela loja recuperando do mesmo jeito e merecia continuar pra frente. Muito bom mesmo. Quando eu tinha visto a confirmação do personagem antes da série estrear, eu não botava tanta fé, porque era o clássico personagem novíssimo que provavelmente ia morrer rápido, não ia ter graça, e teve coisa interessante sim, mas aí vamos pro primeiro colocado, que pra mim esse aqui, pela forma como ele foi feito, pela forma como ele é introduzido, foi totalmente acima das minhas expectativas e da maioria, e também pelo episódio que ele participa, ajuda muito ele estar nessa primeira colocação. Eu tô falando do Donald Okafor. Sim, esse cara que também você sofre, você fica triste com o cara ir embora tão cedo. Um exemplo muito parecido com o do Ned, e inclusive por isso eu fiquei na dúvida em qual colocava o primeiro, o segundo colocado. Às vezes alguns vão preferir o Ned em primeiro, mas a minha experiência é bem mais pra esse cara em primeiro lugar, porque esse cara aqui, acima de tudo, ele é um que eu via nas divulgações da série, antes dos trailers e tudo mais, e falava, esse aí vai ser só uma pecinha do CRM, só pra ambientar o grupo. E de fato ele morre rápido, só que a profundidade que eles conseguem dar pra esse cara em um episódio, ele aparece em um e morre no mesmo, é algo que eu nunca vi com nenhum personagem que chegou rápido assim do Walking Dead e morreu rápido. Eu não lembro em nenhuma série, nenhum spin-off de The Walking Dead de um personagem que chega e morre no mesmo episódio e que tem tanta importância e tanto desenvolvimento assim. Não tô falando que ele tá na lista de melhores personagens de The Walking Dead, não, mas ele tá em primeiro lugar dessa lista dos novos pelo ponto dele ter um papel muito importante junto ao protagonista. Eu falei do Ned ter um papel importante junto à Michonne, ele tem um papel importante junto ao próprio Rick. Por conta dele, o Rick ficou vivo todos esses anos. É desenvolvido na história que foi ele que convenceu o Major General Bill a manter o Rick, viu o potencial no Rick. Tem momentos intensos, sinistros no primeiro episódio, desde essa luta, essa arma na cabeça. O episódio 1 que eu inclusive considero o melhor dos 6, e isso ajuda também, né? Ele tem várias camadas importantes, não só a importância pro Rick também, mas importância pro CRM. O CRM meio que só existe, só conseguiu o controle da Filadélfia por conta dele. Ele que bombardeou os federais lá no início da Filadélfia. Então, ao mesmo tempo que ele tem um lado de antagonista, de vilão, ele também tem um lado herói, anti-herói um pouco na história. Ele mesmo morto no primeiro episódio, ele também influencia nas decisões do que acontece no episódio 6. As falas e a influência dele lá do primeiro episódio, a influência dele por anos em cima do Rick, né, ajudam a motivar o Rick pra esse lado de que ele precisa mudar o CRM. Era inclusive essa a causa do Okafor. Então é o personagem que o lado negativo é que durou pouco, mas ele é muitíssimo completo e teve muito desenvolvimento e um espaço curto de tempo ainda influenciando nos episódios seguintes, mesmo morto. Pois é, mas e você? Qual que é a sua opinião, né? Coloca nos comentários sua lista o que você acha sobre isso. Lembrando que eu não tô colocando aqui, por exemplo, Judith e Rick Jr. e tudo mais das crianças, porque são só participações especiais, mas deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal que a gente ainda vai trazer análise completa sobre essa série de todos os episódios, ranking de episódio. Em breve vai ter live com o dublador do Daryl aqui, se possível no futuro a gente ainda faz com o dublador do Rick, faz com outras pessoas. Série do Daryl chegando aí, deve ter trailer em breve no futuro. No mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!